A paz do Senhor para todos os ouvintes deste canal, Mensagem de Esperança, e quem vos saúda com muita alegria é vosso irmão em Cristo, o pastor Agissé Berto da Silveira. Eu quero ler a palavra que encontra-se na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 16 e versículo 1. Mas antes eu quero pedir que você não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e aquilo que eu sempre peço, participar para outros irmãos, outras irmãs, a respeito deste canal de pregação, para que eles também sejam inscritos e sejam abençoados com a pregação. Então vamos ler a palavra. Romanos 16, 1. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Eu vou repetir. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Meus irmãos, provavelmente Paulo estava em Corinto e ele tinha conhecimento dessa irmã, a irmã Febe. E ela agora, de repente, estava se preparando, ou tinha ido para Roma, mas ela era desconhecida em Roma. Mas Paulo conhecia a Febe, a palavra que daqui serve, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Em algumas traduções mais antigas, diz que ela era diaconisa na igreja de Cencreia. Cencreia, meus irmãos, ficavam em Coríntios. A cidade de Corinto tinha dois portos. O porto que na cidade de Cencreia e o porto de Lecaião. Ficavam uns 10 quilômetros um do outro. E era uma cidade muito movimentada. Então, consequência do porto, também criava-se ali uma localidade. Então, a igreja de Febe, que ela congregava, era a igreja que estava em Cencreia. Então, meus irmãos, naquele tempo, não tinha templos. Na casa do irmão, aquele tinha as casas maiores, ofereciam, os irmãos se reuniam ali, cantavam, pregavam, oravam, e era uma bênção, né? Então, esta irmã Febe, que eu quero comentar um pouquinho sobre ela. Ela servia, era diaconisa na igreja que estava em Cencreia. Nós não temos esse costume nas Assembleias de Deus de separar as irmãs para diaconisa, presbítero, pastora, se bem que atualmente está surgindo um costume, é um costume, não tem separação. Estão chamando as esposas de pastor de pastora. Isso é um costume, não tem nada ruim, nem nada de mal. Mas eu quero comentar o seguinte: Febe servia ao Senhor na igreja de Cencreia. Meus irmãos, Paulo menciona algumas irmãs pelo nome, que eram verdadeiras heroínas, trabalhavam na obra. Mesmo naqueles dias, quando a mulher ainda não tinha tanto valor como tem hoje nos dias de hoje, nós vemos que ele citou algumas irmãs que elas realmente faziam um trabalho. E aproveitando, falando agora em Febe, eu quero comentar também e congratular com tantas irmãs em nossas igrejas. Uma boa parte é dirigente do ciclo de oração. E é uma bênção. O ciclo de oração, ela se reúne uma vez por semana e ali oram, intercedem, fazem visita, oram pelo ministério, oram pelo pastor. É uma bênção. Nós temos também muitas irmãs que servem inclusive para a frente de coral, outras à frente de banda de música. Isso é uma bênção muito grande. Infelizmente, nós ainda temos alguns irmãos que acham assim, aquela opinião que a mulher não deve falar nada na igreja, mas o Senhor é que dá o dom, meus irmãos, o Senhor é que chama, graças a Deus por essas irmãs que nós temos. E hoje em dia, frequentemente, nas nossas festas de ciclo de oração, nesses congressos, simpósios, muitas vezes nós chamamos irmãs, convidamos para ser a pregadora. E graças a Deus, meus irmãos, que tem irmãs que têm a mensagem poderosa com unção, usadas por Deus,
Quantas irmãs têm sido usadas para, através delas, Jesus batizar com o Espírito Santo? Quantas intercessoras? E quantas irmãs também hoje em dia, como professoras de escola dominical e professoras de Bíblia, porque Deus deu entendimento, graças a Deus por isto. Então, quando Paulo diz, recomendo-vos, pois, Febe, podemos dizer que a recomendação paulina para todas as igrejas, em todas as irmãs também, olha, respeita e considera o trabalho dessas irmãs, ajude na obra. Quantas irmãs intercessoras, principalmente eu tomo por base quando eu morei no Rio, que eu morei 30 anos, quantas irmãs que tinham dons espirituais e com autorização do pastor naquela região, elas, inclusive, faziam uma vez por semana um tipo de consagração em sua casa. E quantos irmãos e as irmãs, inclusive, foi abençoado com isso. Foi orando com a irmã numa consagração, não sabe, que Jesus me batizou com o Espírito Santo. Os irmãs que foram usadas. E graças a Deus por essas irmãs no nosso meio, que o Senhor continua abençoando. Com toda oposição. Com toda, muitas vezes, alguns irmãos que não querem aceitar, mas meu irmão, é bíblico, é bíblico. Nós vemos no Velho Testamento, podia citar mulheres como Miriam. Ah, mas Miriam era irmã de Moisés. Muito bem, mas nós temos quem? Nós temos Ana, mulher de oração. Nós temos Débora, que era mulher profetisa, juíza, que o povo de Israel ia a juízo até Débora. Que coisa gloriosa! O grande combate e a grande vitória que Baraque teve sobre os cananeus, sobre Cícera, né? Rei de Canaã, o general do rei de Canaã, foi quem? Ela foi junto. Ela disse, se tu não for, eu não vou, porque ele sabia que ela tinha unção. Graças a Deus, meus irmãos, essas irmãs que Deus tem nos dado em nosso meio, que o Senhor abençoe maravilhosamente, dando mais irmãs que intercedem às vezes pelas madrugadas, orando, orando pelo pastor, orando pelo ministério, e às vezes não são reconhecidas. Mas eu quero me congratular agora com todas essas irmãs, que o Senhor continue abençoando maravilhosamente e que continue tendo a liberdade de fazer esta obra que é o Senhor que chama. E aí eu quero terminar dizendo, recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Eu queria agora falar assim, recomendo-vos, pois, as irmãs, as servas do Senhor, que servem em todas as igrejas, recebam, trata com carinho e amor e deixando ela fazer o seu trabalho, que é para a obra do Senhor. Amém. Pai de amor, Deus das misericórdias. Eu quero, nesta oportunidade, orar pedindo por todas as tuas servas, Senhor, aqui em Santa Catarina, nesse Brasil, mulheres, Senhor, que têm sido usadas na pregação da palavra, no ciclo de oração, em coral. Senhor, abençoe maravilhosamente e continue levantando mais mulheres assim, Senhor, porque é uma bênção para a tua igreja. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.